Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelton e eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o conceito de universalismo jurídico. Bom, o Norberto Bobbio, ele na sua teoria de ordenamento jurídico, ele defende a ideia de que há uma multiplicidade de sistemas jurídicos. E essa ideia, né, é comumente denominada de pluralismo. E ela se opõe ao que seria o monismo, ou mais conhecidamente, o universalismo jurídico. E o que vem a ser esse universalismo jurídico? Bom, esse universalismo jurídico seria o ideal do ordenamento jurídico único. E ele retoma, né, ele vem lá do direito romano e das concepções do justnaturalismo teológico e antropológico. E o que ele preconiza, né? Ele entende, na verdade, que é necessário uma legitimidade do direito positivo, que é fundamentado, né, nessa ordem histórica, de um direito que é natural, que é universal, e que ostentaria a qualidade de justo, né, de ser aquele realmente o direito para todos, por decorrer da natureza ou do esforço racional dos homens. Ou seja, dentro disso tudo, você tem que esse direito, esse universalismo, ele seria único e é um sistema com aplicabilidade universal, sem levar em considerações as diferenças que são culturais, são sociais, são econômicas, enfim, não é? Todas essas questões entrariam dentro desse universalismo jurídico. E nesse contexto, né, muito mais importante do que as relações entre os ordenamentos distintos, né, particulares, plurais, é mais importante trabalhar as relações dos direitos na particularidade, como sendo um direito universal. Para finalizar essa ideia do conceito do universalismo jurídico, nós temos o seguinte: essa teoria do universalismo, o que ela defende? Né? Ela sustenta que tanto o direito universal quanto o direito interno, quer dizer, o direito de cada nação, eles constituem um mesmo sistema jurídico, um único sistema jurídico, havendo então, portanto, uma única ordenação jurídica, né, que dá nascimento às normas internacionais e nacionais. Né? Então você tem ali uma regulação dos direitos que valem tanto para uma nação como também para todas as nações em conjunto. E quem corrobora muito para essa ideia, para esse entendimento, é o Kelsen. Né? Ele coloca o seguinte: bom, se essa norma que fundamenta os ordenamentos jurídicos de cada um dos estados, ela é considerada como norma jurídica positiva, e é o caso quando se concebe o direito internacional como superior a ordenamentos jurídicos estatais únicos, abrangendo esse ordenamento de delegação. Então, a norma fundamental, no sentido específico aqui desenvolvido, de norma não estabelecida, mas pressuposta, não permite mais falar em ordenamentos jurídicos estatais únicos, mas apenas em bases do direito internacional. Quer dizer, cada nação, ela tendo o seu ordenamento, esse ordenamento faz parte de uma base de direito que é maior, que é mais ampla, que seria, né, um direito internacional. Daí essa ideia de universalismo, porque abarca, né, todo o conjunto de leis dessas nações para se fazer um único que consegue atender a todas elas. Me chamo Maria Luísa Tacitano e nesse tópico estarei apresentando as principais características dos direitos humanos, iniciando pela complementaridade, onde todos os direitos humanos possuem a mesma importância e dessa maneira devem ser interpretados em conjunto, nunca de forma isolada. Logo, quando um desses direitos é aplicado, os demais devem ser pensados também. Em seguida vem a concorrência, que pode estar interligada com a complementaridade, uma vez que diz que os direitos devem ser exercidos de forma acumulativa, para que em conjunto gerem uma vida harmoniosa, assim como é dito na complementaridade. Em seguida vem a essencialidade, onde os direitos são interligados aos seres humanos, divididos em dois aspectos, formal e material. Logo, esses direitos são vistos como essenciais e estão interligados diretamente aos seres humanos para uma melhor qualidade de vida.
A historicidade mostra que os direitos humanos não nasceram de repente e são frutos de lutas históricas e movimentos sociais. Referente à imprescritibilidade, os direitos humanos já adquiridos e seus objetivos não são prescritos, mas podem ser modificados para abranger as necessidades da maior parte dos seres humanos. Assim dizendo, esses direitos que foram adquiridos ao longo do tempo jamais serão prescritos, eles apenas podem ser modificados. Referente à inalienabilidade, eles não podem ser comercializados. A dignidade não pode ser transferida ou vendida. Assim dizendo, esses direitos não podem ser vendidos de uma pessoa para outra. Irrenunciabilidade. Os seres humanos não podem renunciar seus direitos, pois não podem abrir mão da sua dignidade e identidade. Assim, esses direitos nunca podem ser renunciados, pois eles já estão ligados diretamente ao ser humano. A interdependência. Os direitos são conectados e, mesmo sendo individuais, precisam de vínculos para atingir o objetivo, assim como foi dito na complementariedade e na concorrência. Inviolabilidade. Autoridades não podem realizar determinações que descumpram esses direitos. Logo, as autoridades do Estado não podem realizar leis ou regras que descumpram os direitos humanos. Efetividade. O Estado, na Constituição, deve garantir esses direitos, não apenas de maneira especulativa, como também sólida. Dessa maneira, na Constituição, devem conter leis que garantam a efetividade de todos os direitos humanos. Em relação à relatividade, em caso de divergência com outros direitos, podem não se tornar mais vigorosamente plenas. Dessa maneira, leis ou regras que descumpram os direitos humanos podem não estar mais em vigor. Universalidade engloba todos os seres humanos, independente de cor, religião, sexualidade ou nacionalidade. Da mesma forma, para que os direitos humanos entram em vigor, existe a necessidade de desenvolvimento econômico para a garantia de alguns direitos universais, de modo que o direito se dá nitidamente ligado ao capital do Estado. Em relação a essas características citadas, pode ser dito que países ocidentais ricos e de cultura cristã são mais englobados pelos direitos humanos, uma vez que sua cultura é respeitada e os mesmos possuem o capital necessário para que esses entrem em vigor. Bem, pessoal, a Maria Luísa e o Kelton falaram sobre o conceito e as características do universalismo jurídico. Eu vou me aprofundar um pouco sobre as consequências deste. Bem, o universalismo jurídico, em especial a Declaração de Direitos Humanos, trouxe avanços significativos no que concerne a cultura ocidental, como pela primeira vez a defesa do direito das mulheres, a defesa do direito das crianças, o direito à educação, o direito à vida, que hoje são direitos inalienáveis e estão representadas em diversas constituições nacionais e bastante difundidas na sociedade em si. Porém, antes da Revolução Francesa e antes da aprovação dessa Declaração dos Direitos Humanos, vigorava na Europa e no mundo ocidental em si o direito penal medieval, onde o juiz poderia aplicar a lei conforme ele entendia. Então, ele não devia seguir uma lei, um ordenamento jurídico, e apenas seguir sua subjetividade, o que ele imaginasse ser cabível no caso. Também veio com esse universalismo jurídico a ideação de dignidade humana. Se o ser humano é a fonte de todos os valores que a humanidade perpetua, então não há nada mais importante e valioso para se proteger do que a dignidade do indivíduo. E a partir daí, desse pensamento, que o princípio da dignidade humana atua no ordenamento jurídico. Outro ponto importante para se dizer, que é uma consequência dessa Declaração de Direitos Humanos, é a exclusão das culturas que divergem da europeia e ocidental. Outro ponto importante a se destacar é a unificação das normas com o fim de facilitar o mercantilismo. Num primeiro momento, parece mais que ser uma causa do que uma consequência. Porém, como já dito, a Declaração de Direitos Humanos advém de ideias iluministas e é uma declaração liberal burguesa. Karl Marx discute bastante sobre isso e fala que a universalização do mundo jurídico
se dá concomitantemente à universalização do capital, de modo que direito está intimamente ligado ao capital do Estado, como já havia dito a Maria Luísa em slides anteriores. Eu vou me aprofundar mais sobre isso nos próximos slides. E, por fim, eu vou falar agora um pouco sobre o choque civilizacional. Essa é uma teoria criada por Huntington, que afirma que no mundo pós-Guerra Fria, os grandes conflitos não sucederão mais entre as classes sociais, como acontecia antes, e sim vai acontecer sobre as diferentes entidades culturais e religiosas, assim como o islamismo, o próprio catolicismo. Essa agora vai ser o ponto fulcral dos grandes conflitos. Agora, aprofundando um pouco mais sobre a teoria de Huntington sobre o choque civilizacional, para ele, no mundo pós-Guerra Fria, os conflitos passariam a ser de viés religioso e cultural, principalmente entre a cultura ocidental e a cultura islâmica, que são as duas que possuem ambições universalistas, ou seja, de que ocupem todo o globo. E a Declaração de Direitos Humanos, da forma como foi concebida, é um instrumento de manutenção do poder ocidental, de forma que, por exemplo, ela defende o direito à vida de forma inalienável e indisponível, mas na cultura islâmica a gente tem a pena de morte. Isso são disputas políticas e é subjetivo, porque até mesmo aqui você não pode ter a pena de morte, mas se você agir em legítima defesa, se alguém estiver querendo tirar sua vida e você se defende matando ela para resguardar sua vida, você tem um excludente de licitude, ou seja, você não pode ser punido. Mesmo assim, você acabou tirando a vida de alguém. Então, são coisas bem subjetivas e que você vê que estão mais no campo ideológico mesmo, de afirmação do poder político e da cultura em si. E não sim sobre o direito inalienável à vida. É mais uma disputa de poderes para ver quem se afirma e quem está sendo subjugado. Para Marx e Lukács, o desenvolvimento econômico é elemento fundamental para a sustentação dos direitos humanos. Ou seja, você tem direito à saúde, à educação, mas o Estado tem condições financeiras de construir um hospital, construir uma escola, uma faculdade, de modo que o direito está intimamente ligado com o capital. Então, a universalização dos direitos é um reflexo da universalização do capital. Para você abranger certos direitos, você tem que ter o capital necessário para garantir esses direitos aos seus cidadãos. Então, são coisas inseparáveis, a universalização do capital e do direito. E outro ponto importante a salientar é que uma das consequências dessa universalização são as multinacionais. Se hoje é possível uma empresa atuar em diversos países, independente da distância, é graças a essa unificação das normas. Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre os conflitos contemporâneos que têm sua origem a partir, né, do universalismo jurídico. Porque, obviamente, que uma vez que nós pretendemos ter uma forma, né, mais ampla de trabalhar com a questão dos direitos humanos para toda a Terra, todo o planeta, você automaticamente tem como consequência, né, uma série de conflitos que podem gerar diferenças a partir da própria cultura de cada país, de cada realidade. Na história recente da humanidade, pegando aí 50, 70 anos, né, de lá para cá, ou seja, a partir aí da declaração, né, dos direitos humanos, nós temos já uma série de situações, de conflitos que vão se arrastar, né, ao longo desses últimos 70 anos. E a gente pode citar inicialmente a Guerra Fria, que logo depois aí da Segunda Guerra Mundial, né, gera dois polos, todos com ideologias muito distintas politicamente. O Ocidente, de certa forma, capitaneado pelos Estados Unidos, com o capitalismo, e do centro para o Oriente, né, a questão do socialismo,
capitaneado pela Rússia, também pela China, né, e os seus seguidores. Mas eu queria destacar principalmente dentro desses conflitos o 11 de setembro de 2001, que marca, né, de uma forma muito trágica esses conflitos contemporâneos que nós temos vivido pelas diversas diferenças, né, dos países do mundo. E aí nós temos então, né, um atentado, né, vamos escrever, eu vou lembrar, né, o que é então esse 11 de setembro. Foi um atentado, né, que aconteceu contra as Torres Gêmeas, né, em Nova York, no World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. Eu me lembro muito bem porque eu estava no meu serviço quando a minha esposa, até então era minha namorada na época, me ligando e pedindo para olhar o que estava acontecendo na televisão. Foi algo assim inacreditável. A gente estava assistindo e não acreditava naquilo que estava vendo. E foi um atentado ocorrido especialmente em função do descontentamento, né, de países do Oriente com as intervenções, né, dos Estados Unidos naquela área, especialmente por causa do petróleo, por causa de uma série de fatores que os Estados Unidos, a despeito de uma série de justificativas, né, já estava ali naquela região. E obviamente que isso também vai de encontro à questão religiosa, né, porque os Estados Unidos, levando toda a sua ideologia, bate de frente com muitos preceitos religiosos. Isso acaba sendo um grande problema, né? E aí a gente presencia ali talvez um dos maiores conflitos contemporâneos que a gente viu na nossa história recente. E eu queria destacar, e aí é uma coisa que a gente está presenciando nesses dias, né? Que esse conflito que já surge aí entre Estados Unidos de um lado e Rússia do outro, também apoiada pela China, né? Com relação à invasão na Ucrânia. Então, o mundo está alarmado de novo, estamos presenciando uma série de situações que apontam para uma possível guerra, né? Novamente uma grande guerra, se não houver uma saída diplomática para essa situação, né? Nós temos visto aí uma tentativa já de países como Inglaterra, França, tentando remediar isso. Nos assusta muito que, né, nesses últimos dias vimos aí o encontro do Vladimir Putin, né, o presidente russo, com Xi Jinping, né, o presidente da China. Duas grandes potências que podem, com seu poderio bélico, né, amedrontar muito, assustar muito o mundo. E do outro lado nós temos os Estados Unidos, que sabemos também que é uma grande potência, né, a maior potência bélica do planeta. E aí isso tudo por quê? Porque nós vimos que há uma tentativa de um lado e de outro de justificar por questões legais, questões jurídicas, e ao mesmo tempo também por infringir, né, determinados acordos, especialmente acordos feitos desde a Declaração dos Direitos Humanos e que estão sendo quebrados neste momento, né? Então tudo isso tem mostrado para nós que, embora tenhamos, né, já aí mais de 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, ainda temos questões que não estão resolvidas, né? Seja porque não agradam a uns ou a outros, seja porque elas talvez já não caibam mais para a realidade que nós temos hoje de um mundo que é globalizado, mas que tem suas particularidades e que precisam ser respeitadas e não estão sendo, né? Então, enfim, eu penso que esses grandes conflitos, eles têm muito a ver com a questão do universalismo jurídico a partir do momento em que não se observa determinados
de determinadas idiosincrasias, né, determinadas particularidades que precisam ser respeitadas. Olá a todos, meu nome é Pedro e eu vou responder a pergunta sobre quais os temas que não foram contemplados no nosso curso. Bom, eu acredito que não teve nenhum tema especificamente que ficou de fora ou que merecia ser contemplado, mas acredito que durante o semestre a gente poderia ter marcado alguns debates para discutir sobre conceitos e ideias filosóficas, porque já que a gente está tratando de antropologia jurídica e eu percebi que tem muitas coisas, muitos conceitos, né, aplicados na área jurídica que se relacionam com filosofias e com conceitos. Então, eu acredito que a gente poderia ter debatido isso ao longo do semestre, em algumas aulas. É claro que a gente tem um espaço dos fóruns para fazer isso, porém, o debate ao vivo, ele traz uma dinâmica e uma interação diferente, né, dos fóruns. Os fóruns são algo mais pontual, uma dúvida mais pontual, uma ideia mais pontual. Os debates, eles podem tornar os conceitos, as ideias muito mais amplos, né? Então, por exemplo, no nosso tema, o universalismo jurídico, a gente abordou o problema, né, da imposição, né, a partir de um ideal etnocêntrico dos direitos humanos e como isso entra em conflito com muitas culturas e acaba gerando muitos conflitos sociais. Se a gente tivesse marcado alguns debates, a gente poderia debater a ideia de como isso se relaciona com o relativismo cultural, por exemplo, a ideia de que a gente não pode julgar uma cultura alheia à nossa, já que a gente está inserido na nossa própria cultura e todos os nossos valores provém dessa cultura, né? Então, debatendo isso, a gente poderia chegar à conclusão do porquê é errado a gente ter essa ideia de universalismo ou de que os direitos humanos, com base em direitos ocidentais, né, não podem se impor a outras culturas. Teriam muitos outros caminhos para a gente ampliar esse debate, né? Como, por exemplo, se o universalismo jurídico pode representar o máximo ético de uma sociedade, isso é, se ele pode ser a bússola moral, né? E se ele pode ser atemporal e aplicado em todas as sociedades, em todas as regiões, né? E atemporal, né? Em todos os tempos. Isso também se relaciona com o conceito de imperativo categórico de Kant. Ou então a gente poderia chegar a discutir se o direito é apenas o mínimo ético de uma sociedade, né? Ou seja, se o direito serve apenas para normalizar alguns comportamentos e que o Estado julga necessário para o desenvolvimento da sociedade, e sendo assim o direito é só uma ferramenta do Estado, né, para garantir a coerção, né? Mas, como já foi dito pelo professor, eu acredito que nem teria tempo útil para fazer isso, porque no começo do semestre a gente foi muito atrapalhado, né? Tiveram vários feriados em segundas e isso prejudicou um pouco, né? Então, acho que nem daria para colocar essa ideia em prática. Essa foi a nossa apresentação sobre o universalismo jurídico. A gente espera ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês sobre o assunto e agradecemos também, né, pela atenção. Esperamos que essa apresentação possa suscitar em vocês, né, o desejo de aprofundar sobre o que vem a ser o universalismo jurídico. Obrigado.